Vamos começar falando com Atos 1:8, e para eu poder explicar o significado da palavra dunamis, quando fala ali, recebereis poder, essa palavra poder, ali, dunamis no grego, né? A gente precisa entender também um pouco, né, de como ativar esse poder, de como ativar essas coisas, né? Então vamos lá. Quando Jesus falou em Atos 1:8, assim, ó, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Primeira coisa que as pessoas confundem é o que significa nascer de novo, ter o Espírito Santo dentro, e o que significa você receber, ter o Espírito Santo sobre, tá? Então nós vamos explicar essa diferença. Ter o Espírito Santo dentro é quando você nasce de novo. Quando você nasce de novo, você passa a se tornar casa, né? A habitação do Senhor. E aí você recebe o Espírito Santo dentro de você. Então, todo mundo que nasceu de novo, que aceitou o Senhor Jesus, né? Recebeu o Espírito Santo dentro, né? Ele se torna filho. E é isso que nós chamamos de novo nascimento, tá? Quando a gente olha ali no finalzinho de João, diz o quê? Antes de Jesus subir ao céu, ele soprou o Espírito Santo sobre os discípulos. Quando Jesus soprou o Espírito Santo dentro dos discípulos, sobre os discípulos, eles receberam um novo nascimento. Naquele momento ali foi o momento em que os discípulos nasceram de novo. E aí Jesus sobe então e eles começam a guardar uma outra promessa. Essa outra promessa é a promessa de Atos dos Apóstolos ali do Pentecostes, né? Pentecostes que vem de Penta, ou seja, 50 dias depois. Então, existe uma distinção entre você nascer de novo, ter o Espírito Santo dentro e se tornar a habitação de Deus, e você receber este poder. Aqui está falando, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre você. Então, você nota que João, ele está falando de um momento. E esse soprar do Senhor Jesus era um costume que os profetas tinham, né? De soprar, simbolizando o quê? Que eles estão liberando a unção, que eles estão liberando algo. Então, quando Jesus sopra o Espírito Santo, ali eles nasceram de novo. Mas, ainda assim, depois você vê que tem uma diferença, porque ele fala assim, mas vocês receberão poder. Tá? Então ele não está falando assim, vocês receberão o Espírito Santo, soprei o Espírito Santo, não. Ele está falando de algo muito específico, vocês receberão poder. E aí ele diz quando? Quando que nós vamos receber este poder? Quando o Espírito Santo descer sobre. Então aí não é o Espírito Santo dentro, tá? Dentro é a habitação, novo nascimento. Ele fala o Espírito Santo descer sobre, é um revestimento especial, é um revestimento de poder. Então a pessoa pode ser nascida de novo, mas ainda não ter sido batizada com o Espírito Santo e com fogo, né? Que é o que a palavra fala, e passar a falar em novas línguas. A evidência, né, do batismo com o Espírito Santo, com fogo, a evidência bíblica que ela traz é que quando isso aconteceu, eles passaram a falar novas línguas. E aí vem a confusão, né, que o pessoal fala assim, mas nem todo mundo fala em outras línguas, isso não é para todo mundo. E aí eu preciso explicar isso aqui para você, porque senão não adianta você pegar o significado da palavra dunamis se você não entende se é para você ou não esse poder, tá? Então aqui, em Atos 2, diz assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Lembra que Jesus ele foi atrás de dois que tinham saído, né, pelo caminho de Emaús? Então assim, quando Deus nos dá uma promessa, já fica aqui um extra para você. Se você receber uma promessa de Deus, você precisa saber não só sobre o que é a promessa, mas para quando é essa promessa e em que lugar essa promessa vai se manifestar. As pessoas às vezes ficam perdidas porque elas ouvem, por exemplo, eu vou para a África, Deus falou que eu vou para a África. Mas aí ela não sabe quando Deus quer que ela vá, né? De que maneira ela vai. Ela não tem outra informação, ela só sabe que Deus prometeu que um dia ela vai para a África. E aí de repente ela começa, né, a tentar ir de algumas maneiras e não dá certo e pensar, então não foi Deus que prometeu, não. Davi, ele tinha um costume, se você olhar, né, toda a trajetória de Davi, até ele chegar no reinado dele, que é ali, se não me engano, em 2 Samuel 5, você vai perceber em vários momentos de Davi que ele sempre instigava Deus, perguntava a Deus, para poder tirar de Deus o máximo de informações possíveis para ele continuar. Então, Davi é aquele que Deus fala assim, Davi fala, eu devo atacar esse inimigo? Deus fala assim, você vai atacar esse inimigo, eu te entreguei ele nas mãos. Davi fala assim, quando? Como?
Quem eu vou levar para essa guerra? Davi, ele sempre tem essas perguntas. Então, assim, Deus é um Deus detalhista. Quanto mais você perguntar para Deus, mais ele vai ter prazer em responder. Por quê? Porque isso significa também que você está gastando tempo com ele, que você está junto com ele. Então, você precisa fazer certas perguntas com relação à promessa. Aqui Deus está falando, ó, você vai receber. O que nós vamos receber? Você tem que saber o que você recebe quando vem o batismo do Espírito Santo e com fogo. Você tem que saber isso. Quando que a gente recebe isso? Ele vai falar quando? É quando o Espírito Santo desce sobre. E o que acontece quando o Espírito Santo desce sobre? Você vai ver que é diferente de quando você nasceu de novo, tá? E qual que é a evidência que a Bíblia me mostra se eu sou batizado com o Espírito Santo com fogo ou não? A evidência, nós vamos ver que eles passaram a falar noutras línguas. Então, essa palavrinha poder, vocês receberão poder, dunamis, significa, um dos primeiros significados que a concordância vai trazer pra gente é recebereis potência. Uau! Lembra que nós estamos falando, né, na conferência Seven Seas, nós estamos falando sobre o quê? Sobre você passar para o lado de lá, você sair de um nível da sua vida e entrar em outro. Então, eu não sei você, mas para passar de um lado para o outro, se você tiver potência, eu creio que você vai muito mais rápido, que é muito melhor, não é verdade? Então, Jesus está falando assim, ei, eu vou enviar vocês para o mundo todo, para os confins da terra. Vocês vão, o quê? No meu nome, para destruir as obras do diabo, para curar pessoas, libertar os cativos, libertar os oprimidos. Os discípulos, os apóstolos, eles enfrentaram muita opressão. Eles enfrentaram governos. Enfrentaram no sentido não de rebeldia, mas enfrentaram no sentido de abrir caminho para essa palavra chegar. Então, muitas vezes eles eram açoitados, coisas aconteciam. Então, isso é um cuidado de Deus quando ele fala assim, ei, fique quieto. Não vá agora, não vá despreparado. Já pegue essa, talvez você gosta de missões, ou você gosta de pregar ou quer fazer alguma coisa, você fala assim, e espere até você estar certo de que você recebeu esse poder. Não vá sem isso daqui, por quê? Porque é um extra, você vai receber potência. Então eu gosto muito dessa primeira palavra aí, que significa dunamis, recebereis potência. E aí, olha a diferença, quando você resolve subir numa ladeira com um carro, às vezes que é 1.0, você vai subir de uma maneira. Se você for com um carro que é 2.0, você vai subir de outra. Se você for com um carro que é 3.6, você vai de outra maneira. Se você resolver entrar num Fórmula 1, você vai de outra maneira. Então, assim, Jesus está falando assim, ei, receba potência. Quando você tiver potência, você vai mais longe, você vai mais rápido, você vai com mais leveza. Mas como que a gente coloca essa potência em prática? Como que isso acontece? Aí vem o falar em línguas. Se a evidência desse poder, quando eles receberam esse poder veio sobre eles, esse revestimento sobrenatural, para eles praticarem o ministério, veio, eles começaram a falar em outras línguas. E aí, por quê? Porque quando você fala em outras línguas, 1 Coríntios 14 diz que você vai falar em mistérios com Deus. Então, na verdade, isso já é até estratégico. Por quê? Porque aquilo que Deus vai te falar, você vai falar com Deus, só você e o Senhor vão ficar sabendo. O diabo não vai ficar sabendo disso, outra pessoa não vai ficar sabendo disso, a não ser que Deus dê a interpretação. Então, já é uma questão de estratégia, querido. Você vai orar por coisas, né, que a sua mente também, só em português ou só na sua língua natural, você não conseguiria orar. Por quê? A nossa oração em português, ela é muito limitada. Ela é limitada ao quê? Limitada ao que a nossa mente conhece. Limitada ao que o nosso coração quer. Quando você vai orar em português, muitas vezes você ora até um pouco egoisticamente. Por quê? Porque você só consegue orar dentro daquilo que a sua mente consegue pensar. Então, isso se torna uma limitação. Quando você ora em línguas, você está orando aquilo... Bom dia, Patrícia. Quando você ora em línguas, você está orando a vontade perfeita de Deus, é o que Romanos vai falar, né? Oramos a vontade perfeita de Deus. Falamos em mistérios com Deus. Então, essa limitação da nossa mente ali, ou até do nosso português, ela acaba e fica ilimitado no Espírito. Por quê? Porque no Espírito você pode orar qualquer coisa que o Espírito Santo queira que você ore. É justo por isso também que um outro dom é a interpretação de línguas, né? E é um dom, se manifesta conforme a vontade de Deus. Nem tudo que você ora em línguas, você vai interpretar. Só vai ter interpretação se Deus te der a interpretação daquilo. E aí talvez você seja curioso de saber assim, mas por que Deus não dá a interpretação de tudo que eu oro? Não seria bom? Bom, uma vez eu perguntei isso pro Senhor e eu tenho uma resposta para você, né? Talvez te ajude. E o Senhor me deu o seguinte exemplo. Imagine que você tem um filho, seu filho tá em outro lugar, não tá com você, e acontece alguma coisa, pode acontecer alguma coisa com ele.
E eu te peço para você orar em línguas, vem aquela urgência de oração, muitas vezes vem aquela aceleração, aquela urgência por dentro e te vem a pessoa no pensamento. E aí você pensa assim, aconteceu alguma coisa. Não, quando acontecer isso, ore em línguas. Quando você não sabe o que orar, mas vem essa urgência de oração e o Senhor traz a pessoa, né, a qual você deve orar, você começa a orar em línguas, mesmo sem saber o porquê aquela pessoa precisa, o que está acontecendo, mas Deus sabe o que está acontecendo, está te levando a orar. Imagine uma mãe que Deus traz essa urgência de oração para ela e ela começa a orar. Imagine se vem a interpretação de línguas. Vamos supor que Deus fala assim, ó, ore porque o seu filho pode sofrer um acidente na estrada agora. Irmãos, essa mãe conseguiria orar? Essa mãe, ela não iria orar em primeiro lugar. Essa mãe iria pegar o celular, mandar uma mensagem pro filho, tentar entrar em contato com ele, fazer tudo que ela conseguisse no natural para depois começar a orar em línguas, né? E ainda não, talvez não tivesse a fé suficiente para poder fazer isso no nível esperado. Então, nem sempre a interpretação de línguas é uma coisa boa naquele momento, não. Entendeu? Porque pode deixar uma pessoa assustada, uma pessoa apavorada. Outro exemplo, eu me lembro que eu e Gladstone tínhamos uma diferença quando ele estava nos Estados Unidos, acho que de umas 3 horas de diferença de lá para cá. E às 6 horas da manhã eu estava fazendo seminário na época, a gente só namorava, não era casada ainda. Mas eu me lembro que eu tinha aprendido sobre isso e eu acordei, simplesmente eu fui acordada pelo Espírito Santo, era 6 da manhã e a única coisa que o Espírito Santo me falou foi, Gladstone, só me falou isso. E como eu tinha aprendido que quando a gente não sabe o que orar, a gente ora em espírito, que o Espírito sabe, eu comecei a orar em línguas por ele. E eu orava, e até quando a gente ora? Nós oramos até o momento que vem o que se chama de nota de louvor, que ele fala sobre a nota de louvor. Nós oramos até que vem aquele, passou. E aí a gente para de orar. Você pode ver que às vezes você está orando em línguas e você quer parar, mas você não dá conta. Ou às vezes você está orando em línguas, repetindo uma mesma palavra e você quer mudar e você também não dá conta. Porque orar em línguas é do Espírito, é Ele que te concede o que você vai falar, não é algo da sua mente. Então Ele sabe a hora de você começar e a hora de você parar. Então quando vem essa urgência de oração, você precisa ser rápido, porque você não sabe o que está acontecendo. Pode ser às vezes um país, vem uma urgência de oração por um país, ou uma pessoa, seja rápido em obedecer. Pode ser seus filhos na escola, já aconteceu várias vezes isso. Nesse caso era o Gladys. Eu comecei a orar, até que veio essa nota de louvor e eu parei e falei assim, opa, já deu tudo certo. E aí, quando foi à noite, ele me ligou. Quando ele me ligou, eu falei assim, o que aconteceu? E ele disse assim, não aconteceu nada. E eu falei, aconteceu sim, porque o Espírito Santo me acordou 6 horas da manhã para orar por você. Então, alguma coisa aconteceu, pode me falar. E ele não queria, né, deixar preocupado. E aí ele disse que, de madrugada, lá eu falei assim, que horas eram aí? Ele falou assim, 3 horas. Eu falei assim, foi exatamente a hora que o Espírito Santo me acordou. Ele disse que acordou com o diabo. Aí, irmãos, as experiências do meu esposo sobrenaturais são bem grandes, tá? E ele, nessa época, ele não estava, quando conheci ele não estava firme na igreja nem nada, igual ele é hoje, tá? Então você precisa entender isso. Mas ele disse que ele acordou sufocado pelo diabo. Ele não conseguia mais respirar, né? Ele sentia algo apertando a garganta dele, ele não conseguia falar, não conseguia pedir ajuda. Ele disse que a única coisa que veio na mente dele foi Jesus, pedir ajuda a Jesus. Nesse momento foi o momento em que eu dormi, eu acordei de uma vez e por ter o entendimento, por ter aprendido o que os professores falavam, seja rápido quando viesse urgência de oração, eu já comecei a orar em línguas. E aí ele disse que de repente ele sentiu que desapareceu aquilo ali e ele voltou ao normal e ele agradeceu ao Senhor. Então assim, a gente nunca sabe o que pode estar acontecendo. Talvez essa experiência seja forte demais para você, mas eu e meu esposo, nós temos várias experiências, vamos dizer assim, desse tipo. E se você for na África, igual meu esposo teve agora, e eu já estive, você vai ver que acontecem muitas coisas no mundo espiritual, tá? A gente só não fica falando delas o tempo todo, mas esse é um bom exemplo. Nem sempre você vai ter a interpretação de línguas. Talvez até porque você vai querer confirmar se aquilo é verdade ou é da sua cabeça. E nesse confirmar se é da sua cabeça ou se é verdade, já passou o tempo de você orar. Então, se você sentir isso, seja rápido em obedecer, tá? Então, orar em línguas é uma das evidências. E aí o que as pessoas às vezes não entendem é porque no texto aqui, eu vou ler com vocês, algumas pessoas, elas ensinam isso aqui, ó. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu a casa na qual estavam assentados. E viram, então olha só, um som, ouviram, e viram. Então já são duas coisas aqui relatadas. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Então, todos que estavam reunidos naquele lugar, eles receberam uma língua cada. Então, já começa por aí. Todos foram cheios. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas. E a Bíblia traz noutras, né, no português. Então, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. E havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo, ouvindo-se o som. Então, eles ouviram. Ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa
pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus esses homens? E encurtando aqui, eles falam que tinha mais ou menos pessoas de 10 lugares diferentes, nações diferentes. Tinha da Judéia, tinha da Capadócia, tinha da província da Ásia, tinha da Mesopotâmia, tinha de Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais, ou estão bêbados. Olha só, é simples, tá? A confusão feita aqui é porque algumas pessoas ensinam que os discípulos não falaram em línguas estranhas, e aí eles não aceitam isso. Mas eles falaram nas línguas das nações que estavam ali. Quando nós vamos para o original, quando a gente pega lá o dicionário, a Strong, e a gente confere no original, fica fácil de entender isso, tá? Se alguém algum dia argumentar isso com você, mas eles ouviram cada um na sua própria língua. Nós vemos que ali não aconteceu, queridos, um milagre, um agir de Deus só sobre aqueles que receberam, né, as línguas de fogo, mas também aconteceu algo com os que estavam em volta dali. Primeiro porque, nesse momento aqui, Deus está restaurando, trazendo restauração sobre o que aconteceu em Gênesis 11 na Torre de Babel. Com a Torre de Babel, o que aconteceu? Porque eles queriam engrandecer o seu nome, construir uma torre que fosse até o céu para engrandecer o nome deles e entrar na desobediência de ficar num só lugar, porque a palavra fala o quê? Que Deus falou para eles se espalharem sobre a terra. Eles queriam ficar num só lugar e construir algo para engrandecer o nome deles, ou seja, um desejo vindo do coração do próprio Satanás, né? Não é um desejo de Deus. Então Deus desceu e confundiu a língua deles, mas não era plano de Deus que o homem tivesse as línguas confundidas. Por quê? Porque ali houve uma divisão, e divisão não é algo que vem da vontade de Deus, né? Casa dividida não é algo que vem de Deus. Então Deus restaura isso que aconteceu aqui em Atos 2, ou seja, ali tinham pessoas de vários lugares, mas todos ouviram na sua própria língua. Deus mostrando assim, eu estou restaurando aquilo que aconteceu lá atrás. Eu estou trazendo de volta o quê? Unidade, porque existe poder na unidade. Deus é o Deus da unidade. Amém? Esse é um tema de uma outra pregação, mas só para você entender. E aí, a gente não precisa ficar discutindo com a pessoa, o texto, não, é só você ir para o original. No original, quando se fala aqui, ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo, versículo 4, Atos 2, 4, e começaram a falar noutras línguas. Essa palavrinha, noutras, né, outras línguas, significam o quê? Que são de outro tipo, de outra espécie, de outra natureza. Não são as línguas conhecidas, nossa, das nações, português, inglês, não são essas línguas. São línguas de espécie diferente, entendeu? O que nós temos no mundo são várias línguas, mas são línguas que os homens falam, não é de outra espécie. Essa aqui não, tá falando que é de outra espécie, de outra natureza, de outro tipo, tá? Não são as línguas que nós falamos aqui. E aí, quando fala noutras línguas, quando vem falar aqui de línguas, existem duas palavrinhas que a gente vê aqui no texto, que são quais palavrinhas? Glossa, glossais, ou a palavra dialetos. Quando você vai para o original, tá falando aqui, ó, eles passaram a falar em uma espécie, em um tipo diferente de língua, tá usando a palavra glossa, tá? É quando se refere ao falar em línguas espiritual. Já quando diz aqui no texto que cada um os ouvia em sua própria língua materna. Quando fala cada um os ouvia em sua própria língua, não usa mais glossa. Ele usa no dicionário a palavra dialectos. Dialeto é o dialeto que cada um tem. Então o texto no original, você não precisa entrar em grande discussão. O texto no original, ele já é bem simples. Ele fala, olha, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar uma espécie nova, um tipo novo de língua, de glossas, de língua, falando da língua espiritual. Mas todos, cada um, os ouvia em seu próprio dialectos. Então ele muda essa palavra no original, ou seja, cada um passou a falar um tipo, uma espécie nova de língua, porém quem estava lá pôde ouvir as maravilhas de Deus, cada um no seu próprio dialeto. Então, irmão, não precisa confusão aqui não, a coisa é simples, tá? E dons já começa dizendo assim, ó, olha o que ele fala, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, há diferentes formas de atuação, mas o mesmo é o Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito é dada a palavra sobre ele, e aí ele vai falando, né? E diz o quê? Que todas essas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ou seja, é para um fim proveitoso. Todas as coisas acontecem com um fim proveitoso, vem falar dos dons. Então você precisa entender, por isso que eu falei, a diferença, primeiro, entre nascer de novo, que é ter o Espírito Santo dentro, entre recebereis poder, que é o Espírito Santo, sobre esse revestimento, tá? E a diferença de falar em línguas, todos foram cheios e passaram a falar novas línguas, de variedade de línguas.
Aqui em 1 Coríntios 12, o contexto é de dons espirituais, tá? Então, ele não está falando aqui de receber esse poder. Não, ele está falando da manifestação do Espírito, que agora pode acontecer porque eles receberam esse poder. Então, a outro é dado operar milagres, a outro profecia, discernimento de espíritos, a outro é dado variedade de línguas e interpretação de línguas. Variedade de línguas é o quê? Você falar em variedade de línguas espirituais. Você já viu que uma pessoa está falando em línguas, de repente ela muda o jeito de falar em línguas, você percebe... Agora eu abro um parênteses aqui, né? Que eu, pelo menos na minha época de jovem, a gente costumava dar uma fugidinha quando tinha uma irmã que de repente ela começava a orar em línguas, né? As irmãs do ciclo de oração, e aí de repente as línguas delas mudavam e começava um negócio assim. A gente não consegue, né? Pôr num livro, mas a gente sabia que quando elas começavam a falar aquele tipo de língua, se tinha alguém em pecado ali, ele já dava um jeitinho de fugir, porque lá tinha revelação. Isso acontece muito, o quê? Variedade de línguas. Então, às vezes as línguas mudam, porque o agir do Espírito ele vai se manifestar direito. Às vezes vai vir uma profecia. Eu já vi pessoas que às vezes têm um tipo de língua, pessoas são curadas. Então, isso é uma variedade de línguas. Isso é dom. Isso só se manifesta conforme a vontade do Espírito Santo, tá? Para um fim proveitoso. É diferente se eu quiser começar a falar em línguas aqui com você. Eu posso falar em línguas aqui, e começar a edificar a mim mesmo. Então, para minha edificação pessoal, eu falo em línguas o tempo que eu quiser, na hora que eu quiser, porque me foi dado isso. Agora, é diferente de eu começar a falar em variedade de línguas, porque aí é o Espírito Santo que vai trazer aquilo. Geralmente, já viu assim, cada pessoa, ela tem um tipo de língua que ela fala, mas de repente, quando ela começa a orar com intensidade, ela vai aumentando aquilo ali, vem novas línguas, vem coisas novas, tem, que o Espírito vai manifestando. Então, grava aí, variedade de línguas não é todo mundo que tem. Interpretação de línguas não é todo mundo que tem. Só vai ter se o Espírito Santo se manifestar, são dons, ok? Mas agora, o falar em outras línguas, isso é para todo aquele que crê. A variedade e a interpretação são dons, ok? Vai se manifestar. Obrigado, gente. Então, vão se manifestar conforme a vontade do Espírito Santo para um fim proveitoso. Agora, falar em outras línguas é para todo aquele que crê. Quer ver a diferença? As pessoas têm a grande comissão, Marcos 16, e elas acreditam. Mas elas acreditam em tudo da grande comissão, menos no falar em línguas. Então não dá para você acreditar num pedaço do texto, né, do versículo e tirar o outro. Porque fala que a todo aquele que crê, tá lá no texto, falarão novas línguas. Ali não tá falando sobre todo aquele que crê, vai ter dons de variedade de línguas, vai ter dom de interpretação de língua, vai ter dons de milagres, dom da fé. Não. Para toda a igreja eu falar em línguas, para todo aquele que crê. Mas se você for ensinado errado, que não é todo mundo que fala, e aí você não está falando naquela hora, você não vai conseguir crer. Você vai pensar, é para os outros, não é para mim. Então você não vai ter fé. Então você não fala, não é porque não é para você, Deus não quer te dar. Você não fala porque você não crê, porque você foi ensinado errado. Entendeu? Agora nós precisamos ensinar isso para a igreja, porque esse é o diferencial, queridos. Essa é a instrução de Jesus. Espera até receber poder, espera até receber potência. E a evidência que você recebeu essa potência é o falar em línguas. Você pode reparar que quando uma igreja, as pessoas estão falando em língua, que elas começam ali de um jeitinho, às vezes até com preguiça, e de repente elas colocam força naquilo ali no sentido de largar a preguiça e começar a orar mesmo no Espírito, você vê que a igreja vai para outro nível, o ambiente transforma, os milagres começam a acontecer, vem variedade de língua, um traz um salmo, outro traz uma profecia, as pessoas começam a ser usadas, começam a ser direcionadas, ela vai lá e ora com outra pessoa e aquela pessoa é curada. Então assim, existe um poder sobre a sua vida, mas se a pessoa não for ensinada corretamente, ela vai falar assim, isso não é pra mim. Outro erro é a pessoa falar assim, eu só consigo orar em línguas se vier uma unção especial sobre mim. Orar em línguas não tem nada a ver com unção. São duas coisas completamente diferentes. Por quê? Orar em línguas é se você crê, você vai falar em outras línguas. E a palavra diz que é o Espírito Santo que te concede, tá? Ele te concede o falar em línguas. Então não é algo da sua cabeça. Unção, você vai pagar o preço de busca. Entendeu? Falar em línguas, você precisa crer que é pra você. Unção, você vai pagar um preço. Você vai buscar. Você vai entrar dentro do seu quarto, fechar a porta. Você vai começar a jejuar, vai começar a se consagrar. E aí você vai ter um preço, e aí a unção vem. Então, não existe isso, né, na Bíblia, de que precisa estar em algo assim, eu vou ter que entrar no êxtase que Pedro entrou para poder falar línguas. Não, querido, você só fala. Por exemplo, quando você nasceu de novo, quando você nasce, por exemplo, nós somos brasileiros, a gente fala o quê? Português. Cada nação tem sua língua. Se você nasceu nos Estados Unidos, você vai falar inglês. E se você nasceu do céu? Se você nasceu de Deus e agora você pertence ao céu, você vai falar que língua? Você vai falar em outras línguas, porque agora você nasceu de Deus. E Deus, ele tem uma linguagem espiritual.
Entende? E isso vai ser normal para você. Já não fica fazendo esforço para falar português. Não. Se você já sabe, você fala. A mesma forma é você orar em línguas. Eu posso começar aqui agora, você pode começar aí agora. E vou fazer um teste com vocês. Quem aqui já fala em outras línguas? Manda um joinha aí, só para ter noção. Vou fazer um teste que um professor ensinou na sala de aula uma vez. Que as pessoas têm muito assim, é da minha cabeça ou não é, né? Para você ter certeza que o orar em línguas é do Espírito, tá? E não da sua mente. Quando você está falando no português, as coisas normais do dia a dia, o seu cérebro, você precisa pensar para você falar. Então você vai ver que você vai contar de 1 até 10, você pode até conseguir pensar uma coisa, mas embola a coisa. Por quê? Porque o seu cérebro, ele tem que pensar e ele tem que falar, tem que ter um comando. Orar em línguas, você pode orar em línguas e se você quiser, você pode até pecar na sua mente. Por quê? Porque não tem a ver com a sua mente. É algo que vem do Espírito para você falar. Não dá para ser ensinado essas línguas, é o Espírito Santo que concede. Deu para entender? Tô falando? Agora, se fosse da sua mente, você ia ter que raciocinar e você ia ter que falar. Você não ia conseguir fazer muito tempo. Por quê? Porque aquilo que você pensa, você fala. Se você tá falando é porque você pensou, mesmo que seja rápido. Então, não tem como. Então, são duas coisas distintas, entendeu? Olha só, outro erro que eles têm do falar em línguas é da ordem no culto. Quando eles falam, né? Tratando-se de profetas, eu tô aqui em 1 Coríntios 14, tá no versículo 29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 julguem cuidadosamente. Se houver uma revelação, alguém que está sentado, caso primeiro, tá falando da ordem que tem que ter no culto. E aí ele fala anteriormente no versículo 26, portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra, uma instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou em uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Muito do erro das pessoas acharem que não, falar em línguas não é para todo mundo, tá nesse pedacinho aqui, nesses versículos. Mas o contexto aqui é de uma ordem no culto. Ele está dando uma ordem, ele está falando, olha, se, porém, alguém falar em língua, falar o quê? Falar para a igreja. O negócio aqui no português ficou falar na igreja. Falar na igreja, as pessoas oram em línguas, você pode ver que a gente faz isso, é uma coisa que o Espírito Santo não te pesa, não te condena, por quê? Porque todos podem falar em línguas na igreja. Mas aqui ele está falando sobre ordem no culto, quem vai trazer uma revelação, quem vai trazer uma palavra direcionada, ou seja, aqui ele está falando de falar uma mensagem para a igreja. Ele diz, sabe aquela pessoa que quando está todo mundo na igreja orando em línguas, e aí de repente parece que todas as vozes ficam mais baixas e uma voz desponta, e um tipo de língua desponta com aquela pessoa, e todo mundo sabe dentro assim, lá vem revelação. Alguém vai revelar algo, alguém vai profetizar algo. Sabe quando isso acontece? Então, aquela pessoa, Deus está escolhendo aquela pessoa para falar uma mensagem para a igreja. É diferente de ficar falando em línguas na igreja, entende? Então, ele está dizendo, ei, se alguém for falar para a igreja, aí ele dá a ordem do culto. Olha só, falem 2, no máximo 3, e alguém tem que interpretar. Por quê? Porque é uma mensagem para a igreja, senão a igreja não é edificada. Deu para entender a diferença? Então, todo mundo pode falar em línguas. A gente faz isso até hoje, normalmente. Mas, quando é para a igreja uma mensagem específica, primeiro, tem que ter interpretação. Por quê? Porque o Espírito Santo não traz dom sem propósito. Todo mundo fica olhando você falar em línguas, uma mensagem para eles, mas ninguém interpretar, não tem propósito nenhum nisso. Entendeu? Então, tem que ter interpretação. Se ninguém trouxer a interpretação naquele lugar, quem está dirigindo o culto, ele é responsável por trazer essa interpretação, por isso tem que ser uma pessoa guiada, uma pessoa que está em busca, né? Não pode ser uma pessoa que está assim, eu despenquei aqui para direcionar esse culto. Não. Tem que ser uma pessoa que está ali, extremamente consagrada, guiada, porque ela vai trazer a interpretação. Deu para entender a diferença? Então, falar em línguas, querido, ele é para todos. Todos podem falar em línguas. Todos o quê? Todos que creem. Aqueles que creem falarão em novas línguas, tá? Agora, ter variedade de línguas e ter interpretação de línguas é dom. O Espírito Santo dá para cada um conforme vontade e propósito dele. Você não pode tirar desse contexto de dons e achar, então não é para todo mundo. Não, querido. O falar em línguas está na grande comissão. Se você acredita que o ID é para todo mundo, né? ID pregar o evangelho, então você tem que crer que o falar em línguas é para todo mundo. Você não pode arrancar isso de Marcos 16. Entendeu? Então, só precisa crer para falar em novas línguas. Volta, então, em Atos 1:8, que diz, mas receberão poder. Esse poder, essa palavra dunamis, eu vou ler para vocês, porque eu prometi que eu ia ler hoje, mas eu vou continuar na sexta-feira, tá bom? Então, olha só, recebereis poder, no dicionário, na concordância Strong, significa recebereis potência. Potência é uma das palavras que eu já falei no início. E eu vou ler aqui alguns dos significados onde essa palavra é usada, e aí na sexta-feira a gente continua, tá? Então, olha só. Esse aqui é o próprio dicionário, tá? Concordância Strong dentro dessa palavra dunamis. Poder que reside em uma coisa em virtude da sua natureza.
Então, quando Jesus falou assim, recebereis poder, ele está falando, ó, você vai receber o poder que reside em uma coisa, em virtude da sua natureza, ou que uma pessoa exerce, manifesta. Então, é um poder, é algo primeiro, visível, que vai ser exercido, que vai ser manifestado. Não é algo que vai passar despercebido, não, mas é algo visto. Poder de realizar milagres. Olha só, poder de realizar milagres. Poder moral e excelência da alma. Olha o poder que Jesus colocou dentro de você. E como que esse poder se manifesta? Como você ativa esse poder? Quando você ora em línguas. A partir de hoje, você vai começar em línguas da maneira como você não orar. Você vai orar em línguas muito mais. Porque se você quer esse poder aqui se manifestando, você precisa ativar orando em línguas. Por isso que é importante orar em línguas. Por isso que o diabo não quer que as igrejas orem em línguas. O diabo, assim, ele fica muito feliz, contente, se o crente não orar em línguas. Por quê? Porque ele pode receber esse poder, mas ele pode não usar. O crente recebeu um poder, mas não usa. Ou usa muito pouco, ou usa sem entendimento. O fato é que as pessoas, elas não sabem direito o que é orar em línguas. Elas não são instruídas em todo lugar sobre o que é orar em línguas. Então, ela vai sem poder, ela vai sem potência, sem o poder que realiza milagres, sem essas coisas. E aí, você pode ver milagres, coisas se manifestando no ministério de quem não ora em línguas? Pode, mas é muito limitado. Agora, se você quer ver a potência mesmo, pega, por exemplo, Reinhard Bonk e as cruzadas dele, que ele tem um livro Evangelismo por Fogo. Ele fala do orar em línguas. É uma coisa extraordinária o que acontecia naquelas cruzadas, entendeu? Então, se você quer saltar de nível espiritual, você tem que começar a orar em línguas a partir de hoje e ter mais entendimento. E tem livros que você pode ler sobre isso. É um poder moral, ou seja, para moral, para excelência da alma. Você quer enfrentar pânico, você quer enfrentar depressão, essas coisas? Ora em línguas, ora em línguas. Mas você não pode deixar a mente vazia. Lembra quando você ora em línguas? Você consegue pensar um monte de coisa? Você pode estar orando em línguas e pensando, eu quero morrer. Não, quando você orar em línguas, tenha em mente aquilo que você está orando. Não, eu viverei. Pega os versículos. E aí você ora em línguas, mas você mantém a sua mente na coisa certa. Entendeu? Aí sim funciona. Agora olha só isso aqui. O poder e a influência que pertencem às riquezas. E vem e fala, riquezas que ministram ao luxo. Gente, eu tô lendo um dicionário grego para vocês, tá? Você tem que entender aqui a palavra, né, que Lucas usou para descrever esse poder. Ele pegou uma palavra no grego que poderia, né, tentar explicar o poder do Espírito Santo. Você tem que pensar assim, Lucas usou essa palavra por quê? E essa palavra tem todos esses significados. Então, Lucas estava tentando achar assim, que palavra que combina com tudo isso daqui. A palavra é grega. Os significados aqui é do grego, mas Lucas usou essa palavra para tentar explicar o poder que veio sobre ele. Riquezas que ministram ao luxo, de acordo com seus meios e além dos seus meios. De acordo com seus meios e além dos seus meios. Eu acho que você não esperava encontrar isso no dicionário quando fala da palavra, Jesus falou, recebereis poder. Eu acho que você não espera encontrar isso, né? Poder e recursos provenientes de números. Olha só, poder e recursos provenientes de números. Deixa eu dizer uma coisa aqui bem clara para vocês. Eu não acredito em cabala judaica, tá? Eu não acredito em numerologia. Eu não acredito nessas coisas aí que as pessoas fazem em relação a números. Não, eu não acredito nisso. Eu sei que na Bíblia, né, no hebraico, números têm simbologias e significados, tá? Mas eu creio no poder de Jesus Cristo, do nome de Jesus. Então, por favor, não quero ensinar uma coisa que é errada para você. Poder que consiste ou repousa sobre exércitos, forças, hostes, poder milagroso, abundância, trabalho poderoso. Olha só o porquê Jesus falou, espere até que você receba poder. Que poder é esse? O que o autor aqui de Atos, né, e Lucas quis dizer com essa palavra, que Deus quis dizer com essa palavra? Mais uma coisa você já sabe. Jesus falou, espera até você receber poder. E a evidência desse poder é falar em outras línguas. Então, talvez você está empacado na sua vida porque você recebeu isso, mas você não ora em línguas. Seria a mesma coisa que você receber um carro de superpotência e querer continuar andando a pé. Você pode chegar em outra cidade a pé? Pode. Você pode chegar de várias maneiras. Você pode chegar, se permitir, nadando. Você pode ir de bicicleta. Ou você pode ir de avião. Você pode ir de carro. Ou você pode chegar até lá na Lua com um foguete, meu irmão. Potência. Diferentes níveis de potência. A potência que Deus colocou é a mesma sobre todo mundo. Ali não fala que um recebeu línguas de fogo que era mais poderosa do que um do que o outro. Não, todos receberam igualmente. A grande diferença é porque aquela pessoa ali, as coisas se manifestam mais quando ela tá no lugar. Quando aquela pessoa chega para pregar, o ambiente muda. Quando aquela pessoa ora, é diferente. É porque ela tá usando mais que você. A resposta do Reinhard Bonk para uma mulher que virou para ele e falou assim, por que Deus te usa mais do que me usa, né? E ele falou assim, imagine que você tenha 2 fogões. Um desse fogão
Um desse fogão, ele está ligado e pronto para fazer o café. E o outro não tem fogo. Qual dos dois fogões você vai usar? E aí ela falou assim, o que tem fogo, o que tá ligado, né, que vai ser mais rápido. Ele falou assim, essa é a diferença entre eu e você. Eu estou ligado nesse fogo, eu já estou pronto para fazer a coisa. Você não tá gelada, entendeu? Então, esse poder é concedido para a igreja. Para quem? Para todo aquele que crê. Não depende de placa de igreja, não depende de denominação, não depende de nada disso. Eu já vi pessoas serem batizados com o Espírito Santo, falar em outras línguas, antes mesmo de ser batizado nas águas. Esse foi um milagre, assim, muito extraordinário. Nós estávamos tendo um encontro numa chácara e um homem bêbado passou na porta. E ele entrou. E aí, oramos com esse homem, ele ficou são na hora, ele ficou sóbrio. Ele ficou sóbrio instantaneamente. E ele falou que queria aceitar Jesus. Ele passou a falar em outras línguas. Foi tudo na mesma hora. Tudo na mesma hora. Foi uma coisa assim, incrível, extraordinária. E não dava nem tempo de falar assim, vamos batizar ele na água. Não existe essa sequência cronológica como uma regra para a Bíblia, tá? Primeiro eu aceito Jesus, depois eu batizo nas águas, depois eu recebo falar em línguas. Não existe essa sequência, querido. Entendeu? As coisas são muito rápidas. Tem pessoas que são batizadas em línguas no momento que tá ali, numa cruzada, aceita Jesus já é batizado em línguas. Porque Deus, ele é rápido, ele quer fazer isso logo. Então, falar em outras línguas é Marcos 16, é a grande comissão. Aquele que crê. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Aquele que crê falará em novas línguas, tá? Então só precisa crer. Variedade de línguas, dom de interpretação são dons. É o Espírito Santo que dá a cada um conforme o fim proveitoso, conforme a sua vontade. Mas todos aqueles que creem podem falar em novas línguas. E como que eles demonstraram naquele momento que eles creem? Tinham 500 pessoas. E no final, no dia que aconteceu ali o Pentecostes, né? Só sobraram 120. As outras foram indo embora. Não conseguiram esperar pela promessa. Então isso demonstra se elas estavam crendo ou não. Mas aqueles que ficaram e creram que era para esperar ali, eles estavam reunidos num só lugar, no nome de Jesus, crendo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Amém?